Cenas difíceis de serem esquecidas. Os técnicos do Museu Nacional do Rio de Janeiro avaliaram que cerca de 90% do acervo foi perdido, com o incêndio que destruiu o prédio na noite de domingo. Localizado na Quinta da Boa Vista, zona norte da cidade, abrigava um patrimônio histórico, antropológico e científico construído ao longo de 200 anos. O historiador Ricardo, que atua em Andradas, tem uma ligação forte com o museu. Se formou na Universidade Federal do Rio de Janeiro e foi lá que obteve grande parte do seu aprendizado. Ficou bastante decepcionado ao acompanhar os telejornais sobre o incêndio. É um museu onde eu tive aulas que eu cheguei a visitar por diversas vezes. Quando vieram as primeiras notícias, mais ou menos às 19h30 ontem, eu vi com bastante tristeza, né? Porque eu já sabia que aquilo tudo ia ruir, né? Um patrimônio mundial brasileiro, né? O quinto maior museu em acervo do mundo, né? O maior museu de acervo do Brasil, né? Algumas das maiores coleções museológicas estavam contidas nele. E eu vi, enxergando depois o teto ruindo, né? Que aquilo tudo ia se perder, né? Grande parte da história do Brasil. Ele era um museu que uma grande parte da ciência e história do Brasil se vai embora hoje, né, por negligência de anos e anos de vários governos, né? E essa responsabilidade, eu acho que é a responsabilidade de todos os brasileiros, porque dos mais de 200 milhões, porque ter que chegar a esse ponto foi bastante complicado. É com muita tristeza que a gente tem que falar disso hoje, né? Para que talvez a tragédia sirva para que se evitem novas tragédias com outros centros culturais. De acordo com o historiador, é impossível mensurar o tamanho dessa perda. O Museu Nacional representava a construção da história do Brasil. Era um local marcado por eventos relevantes, como a assinatura da Lei Áurea, por exemplo. O prédio era de um traficante de escravos, quando Dom João VI vem para o Brasil, mas ele cede a residência dele em troca de favores com o rei, né, Dom João VI. E em 1818, Dom João VI faz dele parte de um museu. Então ele fez esse ano 200 anos aquele prédio. E naquele prédio, grandes eventos da história do Brasil aconteceram naquele lugar que hoje está em ruínas. Quais são? Naquele prédio nasceu Dom Pedro II, naquele prédio a independência do Brasil foi assinada no decreto por a princesa Leopoldina, dia 2 de setembro de 1822. Por quê? Porque em 2 de setembro ela já assinou o decreto e mandou enviar para Dom Pedro I, que estava viajando, estava voltando de Santos pela Serra do Mar. Então ele recebeu já com o Brasil independente. E ele não era só um museu de história, era um museu de antropologia, era um museu de sociologia, geografia, né, de etnologia. Então ele era um museu que abarcava várias ciências. Então não só a história do Brasil chora, né? A ciência do Brasil chora e é muito complicado. O Museu Nacional abrigava vasto acervo com mais de 20 milhões de itens, englobando alguns dos mais relevantes registros da memória. Também era conhecido pela riqueza de seu departamento de paleontologia, com mais de 26 mil fósseis. Uma das maiores perdas foi Luzia, a primeira brasileira que viveu há mais de 12 mil anos nessa parte das Américas. O fóssil mais antigo de um hominídeo do Brasil, né, das Américas do Sul, a Luzia, que foi dando nome dado, que foi encontrado na região central de Minas Gerais, ele estava em exposição lá, né? Alguns fósseis de dinossauros encontrados no Brasil estavam lá. A maior coleção de objetos do Antigo Egito, das Américas, da América Latina, estava lá. Né? Sarcófagos, né? Vasos, inscrições estavam lá. Ricardo lembra com carinho das relíquias que teve a oportunidade de apreciar no Museu Nacional e lamenta a nova realidade, na qual as futuras gerações não poderão ter esse contato tão relevante com a história. E eu fico triste também pelas novas gerações que não vão conhecer um acervo tão rico, né? Um acervo que tinha o fóssil das preguiças gigantes, um acervo que tinha pinturas fantásticas sobre os primeiros viajantes do Brasil, né? Que tinha um acervo sobre, como eu disse, sobre a América pré-colombiana, sobre os povos incas, né? Os povos astecas, os povos maias, muito rico, e peças, né, do mundo grego do século V a.C., 6 a.C., isso tudo se perdeu. Estamos em luto.
Dói no peito a negligência com o patrimônio histórico. 200 anos de história se perderam. Uma perda incalculável. A mais antiga instituição científica do país, criada por Dom João VI em 1818, ardeu em chamas. Os vírus explodiram, as janelas históricas caíram e por elas viam-se as labaredas lambendo todo o patrimônio cultural. A história se foi. O telhado de madeira desabou sobre as coleções e as que não foram destruídas pelo fogo foram esmagadas pelo teto. O museu deveria ter maior investimento para prever catástrofes e para criar proteções para que não percamos parte da nossa identidade e do que nos constitui como sociedade. O abandono público apagou grande parte da nossa história. No Brasil, por falta de interesse, verba e políticas públicas, se percebe um descaso em relação ao patrimônio cultural. Um país que perde sua história é um país que se torna oco e perde seu brilho. Sem memória, a gente se anula. Museu Nacional.